A verdade da vida é que não se pode desejar uma coisa, que não seja possível a esta coisa manifestar-se em algum lugar do universo. Quanto mais intenso for o sentimento contido no desejo, tanto mais depressa este se realizará. Se, entretanto, alguém for tão insensato a ponto de desejar alguma coisa que possa prejudicar a um outro filho de Deus, ou a qualquer outra parte de sua criação, então essa pessoa pagará a penalidade com discórdia e fracasso em alguma experiência de sua vida. É muito importante compreender plenamente que o desígnio de Deus para com cada um de seus filhos é a abundância de todas as coisas boas e perfeitas. Ele criou a perfeição e investiu cada um de seus filhos exatamente com o mesmo poder. Também eles podem criar e manter perfeição e expressar a sabedoria de Deus sobre a terra e tudo quanto nela existe. O ser humano foi criado originalmente à imagem e semelhança de Deus. A única razão pela qual nem todos manifestam seu domínio e majestade é pelo fato de não usarem sua herança divina, aquilo de que todo indivíduo é dotado e com o que é destinado a governar seu próprio mundo. Então, não estão obedecendo à lei do amor, através da qual se derramam bênçãos e paz a toda a criação. Isto lhes acontece pela sua falta de capacidade em aceitar e reconhecer a si próprios como templos do mais alto Deus vivo e de guardar este conhecimento com eterna gratidão. A humanidade, na sua atual limitação aparente de tempo, espaço, conceitos e valores distorcidos, acha-se nas mesmas condições de uma pessoa necessitada, a quem estendesse uma mão cheia de dinheiro. Se o referido indigente não desse um passo avante para receber o dinheiro que se lhe oferecia, como poderia jamais obter os benefícios que este lhe poderia trazer? A massa da humanidade está hoje exatamente neste estado de consciência e nele continuará mergulhada até que os humanos aceitem a Deus dentro de seus corações como o supremo amor governante, o doador e o autor de todo bem, que sempre desejaram para preencher suas vidas com plenitude e bem-aventurança. O eu pessoal de todo indivíduo deve reconhecer completa e incondicionalmente que a atividade exterior ou humana da consciência nada tem absolutamente que lhe seja próprio. Mesmo a energia pela qual se reconhece o grande Deus interior é irradiada para o eu pessoal pelo grande ser divino interior. Amor e glorificação ao grande eu interior e a atenção mantida focalizada sobre a verdade, a saúde, a liberdade, a paz, a fartura ou qualquer outra coisa que desejardes para o uso correto, trarão a manifestação para o vosso proveito e de vosso mundo, se com persistência os conservardes em vossa consciência, pensamento e sentimento. Isto é tão certo como existe uma grande lei de atração magnética no universo. A eterna lei da vida é: o que pensais e sentis atraireis para o mundo da forma. Onde está vosso pensamento, aí estáis, porque sois vossa própria consciência e vos tornareis naquilo sobre que meditais. Quando alguém permite que sua mente se demore em pensamento de ódio, condenação, concupiscência, inveja, ciúme, crítica, medo, dúvida ou desconfiança, e admite que esses sentimentos de irritação sejam gerados dentro dele, certamente terá discórdia, fracasso e infortúnios em sua mente, corpo e mundo. Enquanto ele permanecer consentido que sua atenção se prenda a tais pensamentos, tenham eles por objetivo nações, pessoas, lugares, condições ou coisas, está absorvendo aquelas atividades nas substâncias de sua mente, de seu corpo e de seus negócios. De fato, ele está induzindo, forçando-as a que entrem em sua experiência. Todas essas atividades discordantes atingem o indivíduo em seu mundo, através de seus pensamentos e sentimentos.
O sentimento muitas vezes se manifesta impetuosamente antes mesmo que se possa controlar os pensamentos captados pela consciência externa. Tal experiência mostrar-lhe-á como é grande a energia dentro de suas múltiplas criações estas que ele acumulou pelo hábito. A atividade da vida, designada como sentimento, é o ponto menos resguardado da consciência humana. É a energia acumuladora pela qual os pensamentos são impelidos para dentro da substância atômica. E assim pensamentos se tornam coisas. Advirto-vos a necessidade de vigilância sobre sentimento nunca será demasiadamente enfatizada, porque o controle das emoções desempenha o papel mais importante em toda a vida, mantendo o equilíbrio da mente, a saúde do corpo, sucesso e realização nos negócios e no círculo social, do eu pessoal de todo indivíduo. Pensamentos nunca poderão se converter em coisas enquanto não se revestirem de sentimento. O que chamam de Espírito Santo é o que conhecemos como sentimento, é a parte da vida, Deus, a atividade do amor divino ou a expressão materna de Deus. É por isso que o pecado contra o Espírito Santo é referido como que acarreta tão grande aflição, porque qualquer discordância no sentimento rompe a lei do amor, que é a lei do equilíbrio, harmonia e perfeição. O maior crime no universo contra a lei do amor é a emissão quase incessante pela humanidade de toda espécie de sentimentos negativos e destrutivos. Um dia a raça humana virá a perceber e reconhecer que as forças sinistras e destrutivas que se manifestam nessa terra, em sua atmosfera, geradas, notai bem, pelo pensamento e sentimentos humanos, só entraram nos negócios dos indivíduos e das nações através da falta de controle das emoções na experiência diária de cada um. Mesmo os pensamentos destrutivos não podem expressar-se em ação, acontecimentos ou transformar-se em coisas físicas sem passar pelo mundo do sentimento, porque é nessa fase de manifestações que tem lugar a atividade da solidificação do átomo físico sobre as formas mentais. Assim como o barulho de uma súbita explosão causa um choque no sistema nervoso de quem ouve, imprimindo uma sensação de tremor na estrutura celular do corpo, exatamente do mesmo modo as labaredas do sentimento irritado chocam, perturbam e desordenam as substâncias mais finas da estrutura atômica da mente, do corpo e do ambiente da pessoa que as emite, consciente ou inconscientemente, intencionalmente ou não. O sentimento discordante é o causador das condições a que chamamos desintegração, velhice, falta de memória e qualquer outra falha no mundo da experiência humana. O efeito causado sobre a estrutura do corpo é o mesmo que seria produzido em um edifício se a argamassa que une os tijolos recebesse repetidos golpes, no aumento crescente diariamente. Esse abalo contínuo separaria as partículas componentes da argamassa e o edifício ruiria e se transformaria em massa caótica e a forma deixaria de existir. É isto que a humanidade está constantemente fazendo na estrutura atômica do corpo humano. Manifestar pensamentos e sentimentos discordantes que brotam de si mesmo é proceder dentro do menor esforço e constitui uma atividade habitual do indivíduo pouco desenvolvido, rebelde e obstinado, que recusa compreender a lei do seu próprio ser e trazer sua personalidade, que é apenas instrumento de expressão à obediência a essa lei. Aquele que não quer controlar seus pensamentos e sentimentos está em mau caminho, porque todas as portas de sua consciência estão abertas de par em par às atividades desintegradoras projetadas pelas mentes e emoções de outras personalidades. Não é preciso nem força, nem sabedoria, nem treinamento para dar passagem a impulsos malévolos e destrutivos, e os seres humanos adultos que fazem isto não passam de crianças no desenvolvimento de seu autodomínio.
É uma vergonha para a vida da espécie humana que tão pouco controle das emoções seja ensinado à humanidade, do berço ao túmulo. Atenção para este ponto fundamental e grave é hoje a maior necessidade do mundo ocidental. É fácil ceder a pensamentos, sentimentos e hábitos discordantes, porque a massa humana está como que submersa em ambiente e associações criadas inteiramente pelos próprios homens. O indivíduo, pelo autodomínio da consciência externa, deve esforçar-se por se elevar acima dessa condição, pelo seu próprio esforço, a fim de transcender a essas limitações permanentemente. E ninguém pode ter esperança de libertar sua vida e seu mundo da miséria, da discórdia e da destruição, enquanto não refrear os próprios pensamentos e sentimentos. Deste modo, ele recusa deixar a vida que flui através da mente e do corpo, vir a ser qualificada pela discórdia resultante de cada pequena ocorrência perturbadora no mundo que o cerca. A princípio, essa disciplina requer esforços tenazes e contínuos, porque os pensamentos e os sentimentos de 95% da humanidade correm tão descontrolados e livres como um cãozinho vadio. Entretanto, não importa quanto esforço seja necessário para trazer essas duas atividades a um controle absoluto. Esse objetivo é de máxima importância e vale a pena que se dedique toda a energia, esforço e tempo, e nenhum domínio real e permanente da vida e do mundo pode resultar sem ele. Será prazer e privilégio para mim ensinar-vos o emprego dessas leis superiores. O uso e a aplicação delas vos permitirá libertar e expressar a verdadeira sabedoria e manifestar toda a perfeição. O primeiro passo para o controle de si mesmo é a aquietação de toda atividade externa, tanto da mente como do corpo, 15 a 30 minutos à noite antes de dormir e pela manhã antes de começar o trabalho diário de prática do exercício que se segue, causará prodígios em quem quer que o faça com o necessário empenho. O segundo passo consiste em certificar-vos de que não sereis perturbados e, depois de vos tornardes perfeitamente tranquilos, imaginai e senti vosso corpo envolto em uma resplandecente luz branca. Durante os primeiros 5 minutos de concentração nesse quadro, reconhecei e senti intensamente a ligação do eu exterior e vosso poderoso Deus interior, focalizando a atenção no centro do coração, visualizando-o como um sol dourado. O passo seguinte é o reconhecimento. Eu agora aceito alegremente a plenitude da poderosa presença de Deus, o Cristo puro. Senti o grande brilho da luz intensificar em cada célula de vosso corpo durante no mínimo 10 minutos. Encerrai então a meditação pelo comando: eu sou um filho da luz, eu amo a luz, eu sirvo a luz, eu vivo na luz, eu sou protegido, iluminado, suprimido, sustentado pela luz, eu abençoo a luz. Lembrai-vos sempre, nós nos tornamos aquilo em que meditamos, e uma vez que todas as coisas vieram da luz, luz é a suprema perfeição e o controle de todas as coisas. Contemplação e adoração da lei induz a iluminação da mente, saúde, força e ordem no corpo físico, paz, harmonia, êxito, a se manifestarem nos negócios de todo indivíduo que realmente pôr em prática essa disciplina e mantê-la. No início de cada era, em todos os tempos, em quaisquer condições, dizem-nos todos aqueles que expressaram as maiores realizações da vida, que a luz é suprema. A luz está em toda parte e na luz existem todas as coisas. Esta verdade é tão verdadeira hoje como era 1 milhão de anos atrás. Tão remotamente desde quando se tem conhecimento da história da humanidade, os sábios e os grandes representantes de todas as eras são pintados com uma radiação de luz que os envolve, emanando da cabeça e do corpo.
Essa luz é real, tão real como a luz elétrica em vossas casas. Não está muito distante o dia em que aparelhos serão construídos para mostrar a emanação da luz em volta de cada indivíduo, visível ao olho físico de quem quer que deseje vê-la. Tais aparelhos mostrarão também a contaminação ou descoloração que se torna em nuvem em torno da luz de Deus, gerada pelo eu pessoal através de pensamentos e sentimentos discordantes. Esta e somente esta é a maneira pela qual a energia da grande corrente de vida é mal empregada e erroneamente qualificada. Se praticardes fielmente o exercício recomendado, sentindo-o em cada átomo de vossa mente e de vosso corpo com profundíssima intensidade, recebereis provas abundantes da tremenda atividade, do poder e da perfeição que residem e estão perenemente ativos dentro da luz. Quando tiverdes experimentado isto, mesmo por pouco tempo, não precisareis de nenhuma prova além dessa. Tornar-vos-ei na própria prova. A luz é o reino, entrai nele e estareis em paz. Voltai à casa do Pai. Passados os 10 primeiros dias da prática deste exercício, é bom fazê-lo 3 vezes ao dia, de manhã, ao meio-dia e à noite. Verificareis um início palpável de modificação discreta, que vai manifestando-se aos poucos em vossa vida. Muitas vezes ouvimos a queixa: não disponho de tanto tempo. Aos que são dessa opinião, desejo simplesmente dizer o seguinte: o tempo que o comum das pessoas gasta criticando, condenando e censurando criaturas, condições e coisas, por não serem algo diferente do que são, se empregado nesse reconhecimento e uso da luz, faria o céu manifestar-se na terra, para quem ousar experimentar e tiver determinação para preservar. Nada é impossível, a luz jamais falha. A luz é o meio de Deus para criar e manter ordem, paz e perfeição em toda a sua criação. Qualquer ser humano nesta terra pode dispor de todo o tempo de que necessitar para executar este exercício, quando seu desejo de fazê-lo for bastante intenso. A própria intensidade do desejo reorganizará o mundo do indivíduo, as pessoas, as condições e as coisas de modo a prover esse tempo. Se o ser desejar sinceramente utilizá-lo para sua elevação, ninguém no mundo faz exceção a esta lei, porque o desejo intenso de fazer qualquer coisa de construtivo, quando se torna muito intenso, é o poder da energia divina que libera a energia necessária para criar e expressar a coisa desejada. Todos gozam desse mesmo supremo privilégio de contato com a toda-poderosa presença onisciente de Deus, e ela é o único poder que sempre elevou, eleva e há de elevar o eu pessoal e seu mundo acima das discórdias e das limitações terrenas. Meu amado filho, praticai isto com grande persistência e determinação, e sabei que Deus em vós é vossa vitória certa. Não vedes o que a verdadeira maestria realmente é? Nós, no estado de ascensionados, podemos moldar a estrutura atômica do nosso corpo como o oleiro molda o seu barro. Cada elétron e átomo do universo obedece ao nosso desejo e comando, em consequência do poder divino pelo qual o controlamos, tendo adquirido o direito de ser seus dirigentes. A humanidade, no estado não ascensionado em que se encontra, fica assombrada e maravilhada com essas coisas. Mas eu vos digo que para nós não existe maior esforço em mudar a aparência e atividade de nossos corpos do que para um ser humano comum mudar de roupas. A infortunada condição da consciência humana que mantém o indivíduo nas suas autocriadas limitações é a atitude mental que ora teme, ora ridiculariza aquilo que não compreende, ou, o que é ainda pior, em sua ignorância diz: isto é impossível.
Uma coisa pode não ser provável sob certas condições humanas, mas o ser divino interior, que é a grande luz, pode mudar todas as condições humanas, e assim nada é impossível. Todo indivíduo tem dentro de si a divina chama de vida, e esse seu próprio Deus tem domínio onde quer que se mova no universo. Se ele, por motivo de sua própria inércia mental, não empregar o necessário esforço para reorganizar seus velhos hábitos mentais e corporais, continuará acorrentado às cadeias que ele mesmo forjou. Se, entretanto, prefere conhecer o Deus interno dentro de si mesmo e ousa dar a esse Deus interior todo o controle de suas atividades externas, receberá uma vez mais o conhecimento do domínio sobre toda a substância, que foi seu desde o começo. É chegado o tempo em que a humanidade está despertando rapidamente e ela deve, de algum modo, estar disposta a reconhecer que viveu repetidamente centenas, algumas vezes milhares de vidas, cada vez em um novo corpo físico. A lei da encarnação é a atividade na evolução humana que dá ao indivíduo uma oportunidade para restabelecer um equilíbrio nas mesmas condições que ele conscientemente desajustou. É apenas uma atividade da lei da compensação, causa e efeito, ou o que pode ser chamado processo automático de equilíbrio, governando todas as forças em toda parte do universo. A compreensão correta desta lei nos dá a explicação de muitas condições na experiência humana, que de outro modo nos pareceriam inteiramente injustas. É a única explicação lógica para a infinidade de complexidades e experiências da criação humana, e revela o processo e a lei em que repousa toda manifestação. Faz compreender que não há tal coisa como acaso ou acidente. Tudo está subordinado à direta, exata e perfeita lei. Toda experiência de consciência tem uma causa anterior e tudo no mesmo instante torna-se a causa de um futuro efeito. Se um homem magoou uma mulher em determinada vida, é certo que se encarnará numa forma feminina e passará por experiência semelhante, até que cumpra e sofra aquilo que fez sofrer a outrem. A mesma coisa acontecerá a uma mulher se for injusta para com um homem e ofendê-lo. Este é o único caminho pelo qual o ser é obrigado, ou antes, obriga-se a si mesmo a experimentar tanto a causa como o efeito de tudo aquilo que gera no mundo. O indivíduo pode criar e experimentar o que quer que seja no seu próprio mundo, mas se prefere causar discórdia e sofrimento a outrem, obriga-se a atravessar as condições semelhantes, até compreender qual é o efeito de sua própria criação sobre o resto da vida no universo. Bom, e aqui eu faço um parênteses para dizer um pouco sobre o que eu já gravei anteriormente, que de forma mais simples e resumida é que o pensamento cria e o sentimento faz a criação se manifestar, né? Eu já expliquei essa questão aqui. E sem o controle dos pensamentos e das emoções, nós nunca vamos conseguir manifestar a perfeição, manifestar coisas boas na nossa vida, pois o descontrole dos pensamentos e sentimentos faz justamente criar o quê? Aquela negatividade em nossa vida. E mais uma vez eu falo, por isso é importante os exercícios respiratórios, os exercícios de visualização, de meditação, de interiorização, porque esses exercícios visam simplesmente doutrinar o nosso corpo físico, o nosso corpo mental e o nosso corpo emocional, de modo que tenhamos controle sobre ele, principalmente para manifestar as características divinas que nós deveríamos estar manifestando, ou seja, a harmonia, a fraternidade, o amor, né, a paz, todas as outras características divinas que nós podemos manifestar. Então, o mestre Saint Germain, de um modo mais detalhado,
né, com umas belas palavras, falou simplesmente isso. E a gente, enquanto não tiver o controle sobre os pensamentos e sentimentos, nós não vamos criar perfeição, nós não vamos criar coisas boas, positivas. Então, por que que um mestre ascensionado, um ser de luz, manifesta a perfeição? Porque ele aprendeu a controlar o pensamento e sentimento. Simples assim. Então, retomando, o homem e suas criações, do mesmo modo que a natureza, têm uma contraparte etérica, um modelo, que se imprime para todo sempre na atmosfera que o rodeia, onde quer que vá. O modelo da atividade individual e experiência da vida está dentro de sua própria aura todo o tempo. Um registro similar existe na aura de todo lugar. Um mestre ascensionado pode, se quiser, reavivar ou revestir de atividades anteriores o registro de um indivíduo. Esteja ele onde estiver, porque o modelo sobre o qual o mestre aglutina a estrutura atômica está sempre na aura deste indivíduo. Quando o mestre reconstitui o registro de uma localidade, deve fazê-lo precisamente no próprio local, porque tal registro, ao ser reanimado, volta a ter a mesma forma vivente e estrutura que tinha quando construído preliminarmente em substância física. Deste modo, é possível aglutinar novamente a estrutura material de edifícios inteiros e suas adjacências, se os mestres ascensionados assim o desejarem, para alcançar algum justo propósito. Quando alguém chega a atingir esse domínio dado por Deus, pode reconstituir e reanimar qualquer arquivo etérico que deseje tornar visível, para instrução e benefício de estudantes e outros. Uma vez levado a efeito, tudo se torna real como a própria realidade, e os objetos reconstituídos podem ser fotografados, tocados e tornados materialmente tangíveis pelos sentidos físicos de quem quer que o estejas observando. O desejo construtivo é a atividade expansível dentro da vida, porque é só desse modo que ideias sempre maiores, atividade e realização são impelidas a se expressar no mundo externo da substância e da forma. Dentro de cada reto desejo está o poder de sua própria realização. O homem é filho de Deus. Ele é comandado pelo Pai a escolher como deve dirigir a energia da vida e que qualidade deseja para expressar o cumprimento do mandato de Deus através de seu desejo manifestado. Isto ele deve fazer, porque o livre-arbítrio é seu direito inato. É função da atividade exterior do intelecto guiar toda a expansão para dentro dos canais construtivos. Este é o desígnio e o dever do eu exterior. Permitir que a grande vida ou a energia de Deus seja usada apenas para a satisfação dos sentidos, hábitos da grande massa da humanidade. É o que constitui seu emprego destrutivo, que é sempre seguido, sem exceção alguma, de desarmonia, fraqueza, fracasso e destruição. O emprego construtivo do desejo é a direção consciente dessa ilimitada energia divina pela sabedoria. Todo desejo dirigido pela sabedoria leva consigo uma espécie de bênção para o resto da criação. Todo desejo dirigido pelo Deus interno brota com sentimento de amor e abençoa sempre. Deveis compreender integralmente que o controle consciente, a maestria e o uso das forças e coisas desta terra devem estar sempre sujeitos à direção do vosso ser divino ou Deus interno. Por meio da perfeita cooperação e da obediência de todas as faculdades externas, tanto da mente como do corpo, a essa direção interior. Não há maestria sem isso, e aqueles que são conhecidos como mestres ascensionados nunca obrigam qualquer atividade que possa desrespeitar a lei do livre-arbítrio dado por Deus ao indivíduo.